E aí, quais espadas foram utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial? E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo ao canal Academia da Espada. E hoje então nós vamos ver sobre algumas espadas utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Mas então, ainda se utilizavam espadas durante a Primeira Guerra, quer dizer, na época de aviões e tanques? Na época e até um pouco depois, as espadas ainda eram consideradas armas militares sérias, tá? E se esperava sim se utilizar em guerra. Tudo bem que pode que no final de tudo elas não foram muito utilizadas, mas na época, ali no começo da guerra, eles não sabiam disso ainda. Assim, eles não sabiam como a guerra iria se desenvolver e muito menos que terminaria com um grande desenvolvimento tecnológico, com usos de aviões e tanques, etc. E na época eles esperavam sim usar bastante a cavalaria, que até então ela era considerada bastante relevante para a época. E todas as nações da época entraram para a guerra usando cavalaria, né? Como a cavalaria como sendo uma peça relevante, tá, do seu componente militar. Então se esperava sim que as espadas fossem utilizadas. E assim, é claro que a cavalaria já tinha também rifles e armas de fogo, mas também tinham espadas, né? E todos eles entraram na guerra portando espadas e esperando que fossem utilizar as suas espadas. Inclusive os Estados Unidos também, quando entrou na guerra, tá, tinha na sua cavalaria espadas e esperavam utilizar elas. Bem, e aqui eu também vou deixar minha recomendação de um vídeo que eu fiz há não muito tempo atrás, tá, sobre o porquê que as espadas deixaram de ser utilizadas, até quando elas foram utilizadas, tá? Porque eu acho que complementa bastante o assunto desse vídeo, tá? E por que que se utilizou espadas até numa época tão tardia, né? Entrando aí nas primeiras décadas do século XX, inclusive em períodos depois da Primeira Guerra. Agora a gente vai entrar numa parte onde nós vamos ver então os modelos de espadas usados pelas principais nações ali envolvidas nesse conflito. Tá, e uma coisa que vocês vão perceber é que vários desses modelos de espadas acabaram que foram desenvolvidos bem pouco antes da guerra. Às vezes no máximo uma década antes, ou eram modelos usados um pouco mais do que isso, mas que ainda estavam em uso. E inclusive tem um modelo americano, o sabre de 1913, que é justamente de um ano antes da guerra. E isso mostra o quê? Que na época eles ainda estavam preocupados com o desenvolvimento desse tipo de arma, de desenvolver elas bem para as necessidades da época, tá? Porque sim, se esperava utilizar esse tipo de arma em combate mesmo naquela época. Outra coisa que vocês vão perceber também é que a maioria, pelo menos falando dos países do leste europeu e ocidentais, eles tendem a ter espadas de lâminas retas, né, mais voltadas para perfuração, enquanto alguns do leste europeu, ainda dessa época, eles utilizavam então mais sabres e espadas curvas, né, ou voltadas para o corte. E obviamente as espadas não foram tão utilizadas quanto elas foram esperadas, né, quanto se imaginava ali no começo da guerra, mas sim elas foram usadas, tá? A gente tem algumas ocasiões de encontros dos britânicos, da Marinha Britânica no deserto, de cavalaria, etc. Então, falando dos britânicos, aqui a gente vai ver o primeiro modelo, né, os primeiros modelos então britânicos. E aqui a gente está falando do modelo de cavalaria de 1908. Bem, esse modelo, né, ele é uma lâmina completamente reta, uma lâmina relativamente bem fina, totalmente voltado para a estocada. Vocês veem que a guarda dele é bastante grande, bastante protetiva, né? Ele tem um cabo bem ortopédico, digamos assim, né? E uma espada bastante voltada, então, basicamente apenas para perfuração, né? Vocês estão vendo algumas das fotos aí. E em seguida, né, a gente tem também o modelo 1912, que ele vem bastante baseado nesse de 1908. As diferenças são muito pequenas e você vê que ele é um pouco mais ornamentado, né? É claro que aqui a gente está muitas vezes falando de armas de oficiais, né? Os oficiais compravam os próprios equipamentos,
né, e geralmente eram equipamentos um pouco mais premium. Mas é claro, na cavalaria, todo mundo da tropa tinha suas espadas, tá? Diferente, por exemplo, de nessa época que na infantaria, geralmente só o oficial tinha a sua espada, né, que era inclusive um símbolo de comando. E o próximo modelo aí, que vocês já estão vendo, tá, é o da Marinha, né, de oficiais da Marinha, onde você tinha essa guarda fechada, né? Na verdade é esse mesmo modelo aqui, só que é claro, esse aqui é um modelo utilizado no Brasil, né, em outro contexto, mas onde você tem essas características, tá? Da cabeça de leão, aqui com a âncora, em cima onde você tem a coroa, né? E tende a ser também uma espada reta, né? Mais voltada também para perfuração. Esse modelo, inclusive, é um modelo que ele praticamente não saiu de época, né? Porque ele começa lá desde tempos da Rainha Vitória, né? Na era vitoriana, e ele foi adotado em vários lugares do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, na década ali de 1850, né? E já é bem anterior a isso lá no Reino Unido. E ele continuou sendo usado e desenvolvido, né? Até então o período pelo menos da Primeira Guerra. Outro modelo britânico interessante dessa época, né, é um modelo tanto para cavalaria leve quanto para artilharia, que é o modelo do sabre de 3 barras. Tá exatamente como esse aqui, né, onde você tem essas 2 barras laterais e o knucklebow, tá, com esse backstrap aqui, tá, é muito semelhante a esse. É um modelo que eles desenvolveram em 1822 e 21, tá? Um para cavalaria e outro para artilharia, muito semelhantes. E isso depois foi adotado aqui no Brasil como uma das variantes do modelo 1831. E lá na Inglaterra e no Reino Unido foram tendo novas versões. Teve uma nova versão em 1845, depois outra no final do século XIX, né, que é inclusive esse que a gente está vendo aí, que é o que aparece, né, e que foi utilizado durante a Primeira Guerra. Então, um modelo muito semelhante a esse aqui, né? Na verdade, o modelo que esse é baseado. Bem, o próximo é o modelo francês 1896. Vocês veem que é um modelo já um pouco mais bem elaborado, em sentido de ser mais bonito, mais bem trabalhado, né? É um modelo realmente muito bonito de espada, a guarda bastante protetiva, ele é praticamente simétrico, né? E também uma lâmina mais voltada para perfuração. Ele tem uma característica interessante que é bem peculiar dos modelos franceses e que obviamente foi copiado em vários lugares, tanto pelos americanos quanto alguns modelos brasileiros, etc., que é esse pomo, né? Porque diferente dos modelos ingleses e de outros lugares onde você tem esse backstrap, né? Essa peça única que pega todas as costas aqui do punho e liga, né, aqui com a guarda. Nesse caso, os modelos franceses não, né? Geralmente você tem esse pommel, né? O pommel cap, né? Que é essa peça separada aqui. Bem, o próximo, então, é o sabre alemão, né? De cavalaria 1889. Vocês veem aí que ele também é bastante decorado, ele também tem esse pommel separado, né? Muito bonito, talvez seja o mais bonito desses que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né? Que eu estou apresentando para vocês. Ele tem detalhes, inclusive aqui, né? No punho, mostrando ali símbolos da realeza do Império Alemão, né? Da época. Então, é um sabre muito bonito também, muito voltado para perfuração, né? Muito prático. E o outro modelo alemão que é muito interessante é esse, que é o modelo de 1873, tá, da artilharia. Então, que ele ainda era baseado naquele modelo inglês, né, 1796. Então, eu fiz um vídeo especial, né, aqui no canal sobre os sabres 1796, né, e também a sua cópia germânica, o Blücher, né, que é o caso desse meu aqui e desse outro. E nesse vídeo eu falei, né, que eles continuaram desenvolvendo sabres muito semelhantes, né, de modelos parecidos com esse tipo de guarda, né, guarda P, até a Primeira e até a Segunda Guerra. E esse é justamente o caso, né? Você vê que esse sabre
de artilharia é praticamente o mesmo, né, o mesmo Blücher, só que geralmente com a lâmina mais fina, né, geralmente um pouco menor, né, até porque ele iria ter menos uso, né, já que você está falando da artilharia. Então era só num caso muito específico, geralmente para os oficiais. E esse ainda tem uma lâmina relativamente larga, né, porque os que a gente... Eu até coloquei isso de curiosidade, esse, porque outros que a gente pesquisa, né, da época, eles tendem a ter lâminas realmente bem mais finas. O próximo é o sabre americano de cavalaria, tá? Um modelo chamado de Patton, né, que é um modelo de 1913, que eu citei lá no início, né, que veio justamente um ano antes da guerra, né? Então você vê que um ano antes da guerra, naquele período, o pessoal ainda estava pensando em espadas, em usar elas, né, em fazer elas serem eficientes. E vocês estão vendo que ela tem uma lâmina reta, relativamente fina, totalmente voltada para perfuração. Dá para ver que ela tem certa inspiração do modelo de 1808 e 1812 britânico, né? Você vê que tem certa influência, eles são relativamente parecidos, né? Onde a guarda é bastante grande, bastante protetiva, tá? E você tem um cabo bastante ortopédico, digamos assim. Bem, o próximo é o sabre austro-húngaro, né? Um império muito importante envolvido aí nesse conflito e que é o modelo de 1904, então realmente uma década antes, né? E ele já segue aquele padrão do sabre relativamente curvo, pouco curvo, né? Um pouco mais voltado para o corte, né? Ainda bem semelhante aos modelos que a gente via do século XIX. E também tem, né, para alguns, agora eu esqueci, se eu não me engano, se eu não me engano agora é infantaria, oficial de infantaria, desculpa, mas que é o modelo 1889, né, que é esse, você vê realmente ele é bem mais elaborado, né, parece mais mesmo com sabres do século XIX, né, e ele tem bastante decorações, né, então um sabre mais premium, voltado para os oficiais. E agora falando da Rússia, a gente tem então o sabre dos cossacos, tá, do modelo de 1881. Né? E vocês veem que ele é um sabre bem simples, né? Padrão voltado para o corte, uma curva singela, né? Não muito curvo, apenas um knuckleball para proteger a mão e que carregava também uma baioneta junto. E isso parece ser um pouco de padrão dos russos dessa época, né? Dessas primeiras décadas do século XX. E um modelo que foi usado pela cavalaria é então já bastante conhecido Shashka, né, que eles utilizavam tanto de tempos de antes da guerra até durante a Primeira e inclusive a Segunda Guerra, né, que é um sabre muito peculiar, né, onde você tem, é claro, uma lâmina curva, muito semelhante aos demais, porém sem nenhuma proteção para a mão, né, você tem apenas o cabo, o que é muito curioso, né, porque a gente não sabe exatamente o porquê disso, né? Até onde eu sei não tem manuais russos dessa época específicos desse sabre, então a gente não sabe o porquê, ou se tem, ou se foi encontrado recentemente, alguém comenta aí, mas até onde eu sei não se tem manuais, né? Então não se sabe exatamente a forma perfeita que ele era usado, se ele era usado de uma forma diferente dos sabres que tem guarda, ou se era usado exatamente da mesma forma. E do Japão, que eu acho que também muita gente conhece, mas talvez pode confundir nesse período, a gente tem o Kyugunto, né, que é a espada militar japonesa da época, né, dos oficiais, etc., e que ela era baseada no modelo francês, né, então ela ainda não é aquele típico que foi usado durante a Segunda Guerra, que ela emula uma katana, um atachi, né, esse não, era um sabre, o que é muito interessante. E só que ela tinha proporções um pouco menores, né? A guarda um pouco menorzinha, o cabo um pouco menor, mas a lâmina um tamanho relativamente grande, né? Principalmente se comparado com as típicas espadas do Japão, né? Katana, etc., que costumam ter lâminas relativamente curtas. Essa tinha uma lâmina de um tamanho de um sabre ocidental normal, né? O que é curioso. Mas o formato dela remetia
a katanas, né, espadas tipicamente japonesas. Inclusive algumas dessas Kyugunto tinham Hamon falsos desenhados na lâmina, né, simulando os Hamons das katanas, etc. O que é muito curioso. Além disso, também tem versões de duas mãos, né, onde você tem o cabo mais estendido e você tem esse knuckleball pegando as duas mãos para usar exatamente com as duas mãos. O que é muito diferente e curioso, né, comparado com todas essas que a gente estava observando. Tá, e agora a penúltima que eu vou mostrar para vocês, eu acho que talvez seja a mais feia de todas, tá, que é um modelo italiano 1871 e que continuou em uso durante bastante tempo. Tá, ela tem uma guarda que simula aquelas 2 ou 3 barras, mas como se fossem bastante grossas, então você tem apenas um corte aqui, tá? Você tem um cabo que é extremamente simples, tá? Com a madeira ali, sem muito detalhe, sem os aramados, sem curvas e sem muitos detalhes, tá? Uma espada talvez muito prática e também totalmente voltada para estocada. Inclusive é uma espada que eu via bastante nos leilões aqui do Brasil, sabe? E acho que quase nunca vendi, acho que o pessoal não se interessa muito por ela. E para finalizar, então a gente tem a espada turca, né, do Império Otomano, também que era um dos impérios ali envolvidos, né, dos principais impérios envolvidos nessa guerra, tá? E que é o modelo de espada, né, ou de sabre 1909. Você vê que ele é bem simples, mas tem uma guarda também bastante protetiva. Ele é bem pouco curvo, tá? Então talvez dá para dizer que ele é um compromisso ali entre corte e perfuração, tá? Ele tem uma lâmina pipe back, tá? Semelhante a essa aqui, né? Nesse modelo, só que com uma curvatura, enquanto esse aqui é reto. A guarda é bem protetiva, o cabo ele tem uma montagem semelhante a dos Messers, né, de cabo de faca, inclusive semelhante a alguns modelos que foram adotados antes, né, na Inglaterra e até aqui no Brasil também. E é claro, o diferencial deles é então a lua e a estrela recortado na guarda, né, então bem típico deles. E aí pessoal, por hoje é isso. Já conheciam todos esses modelos aí, ou quais conheciam? Né? O que vocês acharam do vídeo hoje? Se vocês gostarem, né, se a resposta aí for boa, se vocês se empolgarem, eu posso fazer então depois, né, um sobre as espadas da Segunda Guerra. Porque apesar de que elas já estarem em bastante desuso e não se esperar mais tanto se utilizar, ainda teve cavalaria, ainda teve gente portando espadas e a gente tem alguns modelos também dessa época. Então se vocês acharem que vale a pena, comentem aí, tá? E se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Curte, comenta, compartilha, espalhe, se inscreva aí no canal, toque o sininho, diz aí quais dessas são as suas favoritas, ou se você gostaria de ter uma, se você não tem e gostaria de ter uma, qual seria, ou qual modelo você mais gostou e por quê, tá? E aí a gente pode ir falando mais desse assunto, tá? De espadas envolvidas em guerras mais modernas. E aí a gente se vê então no próximo vídeo e falou!